Cherries! E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com uma proposta um pouquinho diferente. Eu sei que aqui no canal o enfoque acaba sendo mais Ásia, mais Coreia, para ser mais específica. Mas eu vi um filme e, nossa, sinceramente eu preciso falar dele porque ele é fantástico. Que ganhou vários Oscars e vale muito a pena trazer aqui pra vocês. Se vocês não viram, eu indico que vejam. E eu acho muito interessante quando você enxerga o filme além de uma história, sabe? O que essa história pode trazer pra mim? E a minha proposta é justamente essa, fazer uma reflexão sobre o filme A Forma da Água. Além de todas as resenhas que já tem por aí na internet, além daqui no YouTube, eu tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar: nossa, eu preciso ver esse filme. Porque, gente, é um filme muito bom. Além de ser bom, ele te faz refletir. Logo de cara, a minha primeira impressão foi: tudo que é diferente, o ser humano quer dominar, de alguma forma, sabe? A gente ignora se aquela coisa que a gente possui, aquele ser que a gente possui, ou julga possuir, tem consciência ou não, ele é simplesmente tratado como uma propriedade, como um objeto. É meu e ponto final. Isso é uma mensagem que você recebe logo de cara, não tem como você não perceber isso. Today we are receiving a new asset here in T4, the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? Tudo bem que para a grande maioria das pessoas é visto como um monstro, mas é um ser, possui vida e é tratado como propriedade. Aí já te leva a pensar o quão diferente nós estamos de poucos anos atrás, historicamente falando, 100, 200, vamos colocar 500 anos atrás, como era o caso do Brasil, que nós tínhamos os escravos. E os escravos, eles não eram vistos como um ser humano, eles eram vistos apenas como uma coisa, exatamente como aquele ser lindo do filme, sabe? E tudo bem que o filme se passa nos anos 60, e teoricamente nós evoluímos bastante de lá até aqui, embora eu tenha as minhas dúvidas em relação a isso. Mas é algo que realmente faz a gente pensar, sabe? O quão diferente nós estamos hoje no século XXI, em 2018, dentro daquele pensamento daquele personagem, Strickland, como ele tratava aquele ser vivo, sabe? Quanto que o ser humano conseguiu evoluir em comparação com aquela época até agora? Eu escutei numa palestra uma vez um comentário e eu fiquei pensando assim, caramba, não tá de todo errado, sabe? O palestrante, ele falou, o que falta pra gente voltar pras árvores? O ser humano evoluiu, chegamos ao que somos hoje, mas a nossa consciência continua tão pequena em relação a quando a gente estava nas árvores, sabe? Outra coisa que aparece logo assim, no início do filme, é a Zelda reclamando com a Elisa, né? A respeito de, mas tem xixi até no teto, eu não sei o quê. Isso prova pra gente que o fato de você ter um PhD na mão, sabe, porque teoricamente, né, todas as pessoas que estavam trabalhando naquele local são pessoas extremamente educadas, são pessoas que, né, estudaram muito, mas o fato de você estudar muito não quer dizer que você seja educado, né? Aquela coisa, vamos mirar o xixi no local certo, vamos ter um pouco de asseio. E o Strickland, ele até fala que um homem, ele lava a mão antes ou depois de fazer o que tem que ser feito. Isso diz muito a respeito do homem, e eu concordo com ele. Isso realmente diz muito a respeito do homem, né? Porquinho. Outra coisa que mostra muito bem o filme é a figura do preconceito. O personagem Strickland, ele mostra de uma forma bem verdadeira todo o preconceito que existia com tudo que fosse considerado abaixo dele. No caso, a figura do homem. O preconceito de você ser mulher, o preconceito de você ser negro. E se você é uma mulher negra, o preconceito é ainda pior. O preconceito do que é diferente demonstra o assédio no ambiente de trabalho, o quanto o poder cega as pessoas. E o Michael Shannon demonstrou através do personagem dele, o Strickland, de uma forma fantástica
eu achei que ele foi uau. Foi um vilão muito bem estruturado, demonstrando todo o preconceito que existia naquela época e que ainda existe hoje. Se a gente for parar pra pensar, o filme se retrata no período dos anos 60 e estamos em 2018 e continuamos a ver as mesmas coisas acontecendo, né? Um pouco menor, porque agora saiu de moda, né? Você maltratar uma mulher, maltratar um negro, né? Que absurdo, né? Hoje em dia nós temos leis que protegem essas pessoas que sofrem esse tipo de assédio, esse tipo de preconceito, e graças a Deus que existe isso. A lei só foi criada porque foi enxergada uma necessidade. E foi enxergada uma necessidade por pessoas que lutaram por isso. Então não foi algo dado de boa vontade. Ah, acordei de bom humor, então vamos valorizar as mulheres, vamos valorizar os negros. Não. Teve que se forçar uma barra, caso contrário, isso não teria acontecido. Isso foi há quantos anos atrás, né? E hoje em dia, em 2018, continuamos vendo esse tipo, a mesma coisa. E o pior, o que é pior, nós vemos mulheres que são machistas e vemos negros que são racistas. Quando a gente vê uma pessoa se colocar como aquela socialite que falou contra a Titi, né? E ofender uma criança, sabe? Eu fico pensando, gente, qual é a consciência dessa pessoa diante de um macaco? Eu acho que, de repente, o macaco ele consegue ter mais consciência, consegue ter um grau de consciência muito maior do que uma pessoa que fala esse monte de asneira, sabe? E cara, isso foi em 2017, né? Foi ontem. O filme se retrata, e eu vou falar disso de novo, nos anos 60, mas hoje em dia, em pleno século XXI, nós vemos pessoas com essa mesma linha de pensamento do Strickland. Outra coisa que eu achei fantástica foi a forma como a Sally Hawkins colocou, sabe, o trabalho dela foi fantástico, ela é, uau, incrível, mas a questão do atreva-se a conhecer o diferente, sabe? Dê uma chance para aquilo que você acha que, ah, não, isso é diferente demais para mim. E você pode se surpreender. Eu falo isso principalmente porque eu gosto de coisas asiáticas. E eu já sofri muito preconceito com isso. De verdade. Sabe? A ponto de pessoas virarem para mim e falarem, nossa, Samia, você é muito infantil. Eu sou infantil por quê? Porque eu gosto da cultura japonesa? Porque eu gosto da cultura coreana? Então, ok, eu sou infantil. Aceito o título que você tá me dando numa boa. Agora, esse título não me representa. Porque eu sei quem eu sou. E o fato de você ter a sua opinião, sinceramente, pouco me importa. Agora, esse tipo de preconceito, esse tipo de opinião diz muito mais a respeito da pessoa que fala do que da pessoa que sofre o preconceito, entende? Eu, sinceramente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gosto, sim, de assistir dramas. Eu amo ouvir K-pop, eu amo música japonesa, indiana, árabe, whatever. O que eu tiver que assistir, o que eu tiver que ouvir, eu vou assistir, eu vou ouvir. E, cara, sinceramente, quem fala isso não paga as minhas contas. Entende? Não paga as minhas contas. Ah, você quer a fatura do meu cartão de crédito? Tá, eu posso até te dar a fatura pra você pagar, mas isso não quer dizer que eu vou te dar também o direito de você chegar pra mim e falar, olha, isso é certo e isso é errado. O certo e errado, eu decido. O que é bom ou o que é ruim, pra mim, eu decido. Você decide o que é bom e o que é ruim pra você. E as pessoas, elas têm muita dificuldade em aceitar o novo, em aceitar o diferente, em pensar, caramba, ok, é uma diferença, vamos conviver bem com isso. Ah, não quero conviver com isso. Ok, você também não é obrigado. Vai pro outro lado, você não precisa, sabe, ter que se forçar a gostar de uma coisa. Mas eu acho que é muito mais inteligente quando você abre a sua mente para algo que é diferente, sabe? Entender um ponto de vista diferente, uma perspectiva nova. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, da mesma forma que a Elisa no filme se surpreendeu. Outra coisa que eu reparei que aconteceu no filme e que
eu acho que vale a pena a gente refletir em cima disso. Quando a Elisa, ela tomou consciência de que aquele ser era consciente, sabe? Que ele conseguia se comunicar de uma forma eficaz, que havia algo ali que poderia ser trocado entre ela e aquele ser. Os valores dela de certo e errado se juntaram com essa consciência dela que expandiu e ela não conseguiu mais voltar atrás disso. Porque a verdade é, quando você abre sua mente o suficiente para se libertar de pensamentos que são pequenos, como aquela coisa é a minha propriedade e não aquele ser é um ser vivo e merece respeito, quando você abandona esse tipo de pensamento e expande a sua mente para algo que é muito maior, você não tem como voltar atrás, porque não tem mais lógica, sabe? Você cresce de tal forma que se torna totalmente ilógico, se torna totalmente irracional. Te torna um monstro você abrir mão disso simplesmente por coisas tão pequenas como o que fulano ou o que ciclano vai pensar. Outra coisa interessante que a gente vê é que o amigo da Elisa, eu esqueci o nome dele agora, mas o amigo dela falou o seguinte: você não tá com medo? E ela falou assim, não, eu tô com medo. Só que, sabe, é bem aquela coisa, o fato de você ter medo não quer dizer que você não tenha coragem. Eu estou com medo, mas eu vou fazer ainda assim. E se não der certo, pelo menos eu tentei, eu fiz o máximo que eu pude. E eu achei isso, assim, outra lição que pode ser tirada desse filme que é fantástico. E eu acho que a grande moral do filme realmente foi a indagação que ocorreu durante o filme inteiro. Quem é o homem? Quem é o monstro? Sabe, é uma pegada bem comum que acontece nos filmes, em livros, é algo muito comum, mas que o Del Toro conseguiu reproduzir isso de uma forma tão suave, tão fluida, que não tem como você não se deixar envolver. E fica realmente essa pergunta: o monstro é aquele que tá com uma capa de monstro? Ou é aquele que tá vestido com uma pele de cordeiro? É algo que o ser humano deve refletir de uma forma muito geral. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer fazer um mundo um pouquinho melhor, quer fazer uma diferença no nosso dia a dia, vamos rever nossas atitudes, vamos rever os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos, vamos rever a forma como a gente enxerga o diferente, como a gente enxerga o novo. Só porque não é igual a mim, é o mesmo que um inseto. Essa é a visão mais, sabe, mais ridícula que uma pessoa consegue ter em relação às coisas. É claro que essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião completamente diferente, e é justo que você tenha, é bom que você tenha, mas eu acho que a gente realmente tem muito o que aprender, sabe? Foi uma história linda, se falou de romance, mas eu acho que o romance, no final das contas, foi o que menos contou dentro da mensagem que o Del Toro quis passar, pelo menos dentro da minha visão. Foi a questão realmente de humanizar a besta e mostrar o homem como muitas vezes ele é, um monstro. If I spoke about it, if I did, I wonder. What would I tell you? Perhaps I would just warn you about the tale of love and loss, and the monster who tried to destroy it all. Essa foi a minha reflexão, gente, a respeito do filme. Como eu disse, você pode concordar comigo, pode discordar completamente. Você deve ter a sua opinião, não precisa ser igual à minha. Se você viu alguma outra coisa no filme que você acha que vale a pena ressaltar, deixa aqui nos comentários, sabe? Deixa as outras pessoas saberem a sua forma de pensar. Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima!
Tchau!